Olá, sejam todos muito bem-vindos a um bate-papo do bem. E eu enfatizo do bem, porque eu vou conversar com duas pessoas que tornaram o fazer o bem uma missão de vida. Mas muito mais que isso, eles criaram e tocam um ecossistema sustentável de fazer o bem, uma plataforma que atua de maneira muito única e interessante. E eu vou parar de dar spoiler para vocês e vou dar efetivamente as boas-vindas a essa dupla querida, Dr. Antônio Flávio Onofre, que é psicólogo formado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro da Sociedade Internacional de Psicanálise, AIPA, em Londres, e, claro, fundador do Instituto Internacional Sem Fronteiras e do Silo do Alimento. E quero também dar as boas-vindas ao padre Oscar, que é vice-presidente do Silo. Que prazer, bem-vindos! Primeiramente, muito obrigado, Mônica. Queria agradecer a sua equipe, na pessoa do Eduardo, da Melanie, por ter nos acolhido, nos assistido, com tanto carinho, com tanto respeito para os primeiros contatos. E principalmente a você, que é uma escolha, efetivamente, de toda a equipe do Instituto Internacional Sem Fronteiras, para que pudéssemos ser entrevistados no perfil e na forma sua de ler a vida e ler as questões das pessoas que trabalham também com esse perfil. Muito agradecido. Poxa, que honra, doutor. Padre, bem-vindo. Eu também te agradeço muito, Mônica. É uma alegria enorme poder estar aqui falando com você agora, porque eu já sei que você participa do perfil do nosso trabalho, né? Então é uma alegria poder falar com uma pessoa assim tão especial como você. Imagina, gente, alegria e honra todas minhas. Bom, vamos começar então do princípio. Doutor Antônio, o que é esse ecossistema de fazer o bem? Explica pra gente. Então, quando você diz isso, me ecoa uma lembrança amorosa da minha mãe, né? Que ela dizia que se faz o bem sem olhar para quem, não é? E aí eu faço uma inversão, e a inversão fica da seguinte forma: nós não fazemos bem, recebemos bem, porque servir é uma forma que dentro desse ecossistema chamado amparo, misericórdia, compaixão e esperança, causa transformação na vida, em todos os sentidos, físicos, mental, né? No sentido da comunidade, no sentido do bem-estar que nos causa e a possibilidade da nossa evolução. Porque servir, eu costumo dizer, que é o melhor remédio da vida. Você conhece bem, eu acho, os efeitos psicológicos, né? Do servir e do fazer o bem. O que acontece no nosso cérebro quando a gente dá amor, quando a gente pratica compaixão? O que acontece fisicamente, psicologicamente com a gente nesse processo? Então, o primeiro perfil é o chamado bem-estar, que vai retirando todo o sentimento de angústia. Porque a angústia é uma grande dúvida. O que fazer, onde fazer e com quem fazer. É um desconhecido. Quando podemos nos amparar numa plataforma do servir, todo o bem-estar dos neurotransmissores, no funcionamento neurológico, e toda a parte de expressão começa a ter sentido. E eu começo a sair de uma condição, de um encapsulamento, uma forma encapsulada de viver, para um sentido de viver onde o servir me transforma junto com o outro. E aí eu não me sinto mais sozinho. Muito bem. Agora, padre, do ponto de vista do senhor, né? Hoje em dia a gente fala tanto sobre a importância do propósito, de se encontrar um propósito. Eu vejo muito a minha geração e às vezes as gerações mais novas querendo encontrar esse propósito no trabalho, né? Na realização profissional. Mas esse propósito pode estar num outro lugar e deve estar também num outro lugar, por exemplo, na realização de um trabalho voluntário, no ato de doar e de se doar. Você observa isso acontecendo, essa transformação, esse encontro do propósito acontecendo com as pessoas que decidem fazer parte desse ecossistema do bem? Ô, Mônica, eu estava ouvindo agora, né, a resposta aqui do Antônio Flávio, e eu pensei numa coisa que exemplifica ainda mais isso. Os amigos de Jesus, lá no comecinho do cristianismo,
perguntaram para os amigos de Jesus o que ele tinha feito quando ele estava com eles. E eles disseram que Jesus simplesmente tinha passado a vida fazendo o bem a todos. Isso é essencial. E aí eu lembro que a vida só tem sentido se a gente se colocar a serviço, principalmente de quem precisa. Então, hoje, a gente encontra, sim, muitas, nesse mundo meio caótico, né, que nós estamos vivendo, mas a gente encontra iniciativas, encontra pessoas que ainda vivem essa prática do serviço. Eu acho que isso aí é que faz a diferença. Agora, como começou essa história de vocês dois? Como se deu esse encontro pessoal / profissional? Como se deu esse encontro de vocês e se transformou nessa parceria maravilhosa? Todas as vezes que a gente vai falar a questão da temporalidade, ele pede para que eu reduza, né, o tempo. E eu não faço. Nós nos conhecemos há 50 anos. Só Uau! isso. Exato. Meio século apenas. Meio século Meio apenas. século, Exatamente. Padre Oscar, na época, no seminário maior, como é chamado, o pessoal que já estava mais próximo da ordenação, e eu começando o seminário. Eu fui seminarista há alguns anos, né, da minha vida, e era novinho de tudo, né? Ia jogar bola no mesmo seminário que ele. Foi aí que a gente começou a se conhecer. Depois teve todo um percurso de vida, de formação, e o Padre Oscar foi para Boston, nos Estados Unidos. Ficou 5 anos lá, fazendo um trabalho excepcional com os imigrantes. Ele chegou a ser babá dos imigrantes para que os pais pudessem trabalhar. Então ele desenvolveu um trabalho maravilhoso. Na volta dele, depois de algum tempo, eu comecei a pensar isso em 1997 e comecei a entrar em contato com ele. E como sempre a gente se propõe questões, não sabe muito bem no que vai dar. E ele topa, e a gente arriscou e começamos a elaborar o silo do alimento. Consequentemente, tinha que ter um nome. E o nome, Frei Remberto Lessing, que foi um frade, exatamente com todas as características do servir, que eu cuidei dele durante 2 anos, no final da vida dele, eu era seminarista, e o Padre Oscar também, já padre, já o conhecia. E eu disse, nada melhor de que o silo do alimento tem o nome da identidade do servir de alguém que só serviu, né? Sempre. Que é aí o nome de Frei Remberto. E aí o que se pensou? Para que possamos desenvolver o trabalho, né? Que os itens que a gente pensou, né? Cesta básica, colchões, sapatos, tudo novinho, novinho. E sem trabalhar absolutamente com nenhuma entrada monetária, não entra dinheiro no silo do alimento, não entra, não trabalhamos com dinheiro, alguém tinha que provê-lo. E aí fomos pensar o Instituto Internacional Sem Fronteiras, porque desde então o objetivo já era que estendesse isso. Eu sempre digo que tem que ser, né, prato junto, à mesa do povo. Fui entrevistado por uma colega sua em Portugal, a senhora Rita, da revista Visão, e ela me perguntou exatamente qual era a expectativa disso. Eu disse que a expectativa é que deixe de ser o silo do alimento, mas seja o silo do mundo. E fomos constituindo dessa forma, com essas duas conjugações. Agora, no site de vocês, estava fazendo ontem minha lição de casa, eu encontrei na aba do Quem Somos uma definição muito bonita, uma frase muito bonita que diz: quem somos? Um grupo de pessoas inconformadas com o desamparo em que vivem muitos dos nossos irmãos. Tirar esse projeto do papel, doutor, foi desafiador? Qual foi a parte mais desafiadora de fazer essa roda girar, criar esse ecossistema? Bom, eu diria para você que a parte mais difícil não foi com a equipe que estamos hoje. A parte mais difícil foi que eu pudesse entender a singularidade de cada membro do nosso grupo, de toda a equipe, suas características, para que eles pudessem utilizar da melhor forma seus talentos para poder servir. Então, a grande questão é se haveria em mim a capacidade de percepção para que essas pessoas pudessem contribuir efetivamente. Por quê? Porque não são voluntários, não são também empregados, também não são pessoas ligadas diretamente à situação da formatação de uma sociedade, são pessoas que se identificam com o servir e foram sendo, ao longo desse tempo, né, selecionadas pelas próprias escolhas.
Então, uma parte das escolhas comigo e as pessoas que quiseram e estão conosco até hoje dentro desse percurso. Ô padre, e do ponto de vista do senhor, assim, quais são os maiores desafios e, claro, as maiores compensações de desenvolver esse trabalho, né? Sempre temos a dor e a delícia, essa questão dual em todas as questões que nos envolvem. Qual que é essa dor e a delícia hoje de estar à frente de um projeto tão especial? Eu preciso pontuar que a nossa relação, a nossa amizade de 50 anos, ela tem um fator em comum, uma pessoa em comum, né? Que é Nossa Senhora e que é o Frei Remberto. Antônio Flávio serviu, cuidou com carinho de irmão, de pai, de tudo, do Frei Remberto até no último dia da vida dele. Eu tive o privilégio de conviver com o Frei Remberto também alguns anos. E ele que inspirou, né? Por isso que tem um nome, o Silo do Alimento, Frei Remberto Lesse. Porque o Frei Remberto era uma pessoa assim, totalmente doado, totalmente servindo o próximo. Era uma pessoa que, se ele recebesse uma camisa, menos de 100 metros já tinha dado para alguém que precisava. Né? Um santo, só que a cabeça dele, no sentido de pensar a igreja, no sentido de pensar a religião, ela estava, no mínimo, 50 anos na frente. Né? E a alegria de poder fazer parte, né, dessa plataforma, desse trabalho, do Silo, Mônica, é a gente ver um pouquinho a diferença que faz na vida das pessoas quando elas batem, né, na porta precisando de um alimento. E tem situações assim que a gente precisa estar emocionalmente preparado, senão a gente não aguenta ver, certo? São pessoas que ficam 7, 8 horas numa fila para receber cesta básica. E quando elas pegam esse alimento, elas choram agradecendo. Então, a alegria no sentido de, na verdade, nós é que estamos sendo beneficiados, né? Porque não tem nada mais importante na vida do que a gente servir. E Jesus disse que, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que a nossa vida, além dessa vida, vai depender do jeito que nós conseguimos vê-lo no irmão. Então, quem recebe somos nós, né? E a gente fica emocionado de ver essa situação e essa possibilidade de estar servindo. Padre e doutor também, tem ao longo desses anos, algum caso específico de uma família ou de uma pessoa que foi especialmente marcante para vocês? Bom, como o padre Oscar disse, né, precisa ter estrutura para poder, nessa questão, quando nós vamos entregar as cestas básicas, as roupas, os colchões, poder lidar com o sofrimento e a dor daquele que nos diz muito obrigado e, na verdade, quem agradece é a gente. Tem uma experiência muito interessante comigo com o padre Oscar. Uma senhora que já fez a passagem, Dona Antônia. E era uma pessoa que foi absolutamente esquecida. Ela não tinha nenhum amparo, o filho tinha falecido, que cuidava dela, e ela não tinha mais condição física, né, de trabalho e muito menos de sustento. E o padre Oscar descobriu que essa pessoa estava realmente, vamos usar uma expressão, morrendo à míngua. E fomos até a casa dela. Quando chegamos à casa dela, não tinha absolutamente nada. Nada. Para comer, para beber, nada. E a experiência que disse ela é que naquele dia ela tinha pensado em morrer, porque não aguentava mais. E que a partir do momento que a gente pôde levar essa comida, esses alimentos, para poderem serem feitos, cuidar dela, ela teve a esperança de que Deus efetivamente existia, que Nossa Senhora existia. Foi uma das experiências primeiras, né, fundantes desse processo nosso do servir. Que bonito. Quer acrescentar, Paulo? Eu tenho uma experiência, entre tantas, né? Como eu disse para você,
É fácil chorar quando a gente está servindo as pessoas, Mônica. É fácil chorar. Uma que me marcou muito foi uma senhora que esteve lá na comunidade, né, lá no Silo, e disse assim, ela com mais 3 crianças, 2, 5, 8 anos. E ela bateu pedindo né, algum alimento, e ela disse para mim assim, olha, ô padre, eu não consigo mais, não sei o que eu vou fazer. As minhas crianças, quando chega a noite, que a gente não tem comida, eu dou água com açúcar para eles tomarem quando eles me pedem comida. Só que o meu pequenininho de 5 anos, esses dias eu dou água com açúcar e peço para eles deitarem que a fome passa. E esses dias ele levantou no meio da noite e falou assim, ô mãe, a senhora falou que a água com açúcar passa a fome, mas não passa não, eu estou com fome, mãe. Que coisa. Tem jeito de se colocar numa situação de uma mãe dessa? Nossa, que dor. Que dor. Agora, a gente falou aqui sobre uma vida de servir, né? O servir como propósito. O que vocês acham que afasta o ser humano deste universo de servir? O que nos afasta? É falta de religião? É falta de fé? É falta de tempo? É falta de humanidade? Na opinião de vocês. Como foi bem colocado, Mônica, quando a gente serve, a gente se vê no outro. E esse é um temor humano muito intenso. Gera muita angústia. Eu sabia que eu posso perder tudo, que eu posso ficar sem dinheiro, sem comida, sem casa. E se eu não lido com essa situação de ausência na vida das pessoas, não só de falta, mas de ausência, eu não lido também com a minha finitude. O ser humano tem uma tendência narcísica de se entender infinito, não é? Que nunca nada acaba. E ao servir, eu, além de ser prato junto, eu me vejo no outro e me vejo com o outro. E isso é extremamente mobilizador de angústia. E isso repele muitas vezes. E outras pessoas não. Começam a dar sentido do viver. Agora, tem alguma maneira da gente driblar essa angústia? O que pode nos ajudar, por exemplo, a vencer essa etapa narcísica e, de fato, conseguir se doar? A partir do momento que eu lido com a minha finitude. A finitude é exatamente a constatação temporária de todos nós. E se eu não lido com a minha finitude, eu lido com idealizações. Eu me projeto em perfis idealizados de uma infinitude e me comparo a deuses, ou a Deus, como você quiser. E sendo assim, nada acaba, nada termina, nada some. Não é? É a história da terra de ninguém. Não é? Então, na terra de ninguém, nada me bate, nada me prejudica, nada acontece. Não tem ninguém me fazendo nada disso. Não é? Então, eu vejo dessa forma. E aí, padre? Ô, Mônica, você havia dito na pergunta se é falta de Deus, se é falta de humanidade, o que é? Eu penso que é falta de humanidade e a pessoa saber que ela não é melhor do que a outra. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos aqui, nós somos humanos, nós somos humus, né? Mas nós estamos nessa condição de humus para evoluir. E esse período de tempo que nós estamos passando aqui por esse planeta Terra é para a gente evoluir. E a evolução acontece a partir do momento que nós conseguimos enxergar o outro como irmão, como irmã, né? Sabendo que nós precisamos uns dos outros. E quando a gente consegue servir, a gente se torna ser humano evoluído. Então, eu acho que a questão é essa também. Porque a precariedade, Mônica, é muito ameaçadora. A percepção e o sentimento da nossa precariedade. Precisamos de óculos para enxergar depois de um período, ou antes, ou desde pequeno. Não é? Precisamos de prótese, etc. Tudo isso é ameaçador. Servir se torna mais ameaçador ainda, porque é o grande desfecho na minha leitura da realidade entre hoje e não estar amanhã. Perfeito, perfeito, bonito. Como as pessoas efetivamente podem ajudar?
A gente sabe, inclusive mostrarei aqui, que eu estou usando uma pulseira, um bracelete de prata de lei, 925, que é uma prata super nobre, que eu ganhei de presente, muito obrigada, mas vou fazer questão de comprar outras peças. Qual a relação dessa linha de joias e do e-commerce de vocês com este projeto, doutor? Dando continuidade àquela pergunta sua, muito acolhedora, eu vejo você falando assim, né? É meu jeito de te entender. Quando você perguntou a criação do Instituto, vamos partir agora do Instituto. O Instituto foi pensado para prover o silo do alimento. Porque a gente precisa de recursos, já que o silo do alimento não trabalha com nenhum recurso monetário, não entra dinheiro. Isso precisa ficar muito claro. Por que claro. essa opção, doutor? Por que essa opção? Em função das questões, né, do dia a dia, que a gente se depara tanto com corrupção, né? Em Portugal a gente chama de branqueamento, né, desvios, oportunismo, transformar aquilo que, na realidade, é o servir em se autosservir, questões que vão por esse caminho. Então, eu estabeleci, juntamente com toda a equipe, que não trabalharíamos dessa forma, não entra recurso financeiro. Bom, mas aí a pergunta da equipe foi, como é que vai manter, né, toda a estrutura, né, do silo e do próprio instituto, né, que tem gastos? Aí pensamos em frentes. Não somos absolutamente uma marca de joias, Mônica. Não. Né? Temos essa frente, para que essa frente da prata de lei, joias e prata de lei 925, possa trazer também a lembrança da beleza do servir e o funcionamento da troca. Servir é troca. Por isso que é prato junto. Então pensamos nessa frente. E começamos também, a equipe, a pensar em modelos que partem da gente para poder produzir com uma produtora que faz essas joias. Para poder, através do nosso e-commerce e a venda aos distribuidores, 15% reverte ao silo do alimento, em itens de cesta básica, colchões, sapatos, né, roupas, né, tudo novo e tudo com nota fiscal. Se você quiser pegar as roupas da sua casa, das crianças, e levar para o Ciro não aceita. É tudo novinho. Não é? E com nota fiscal. Porque fazemos balancete, temos contabilidade para ficar exatamente à disposição da comunidade, para qualquer momento, né, as pessoas possam verificar qual é o destino real do nosso trabalho. Né? E isso não é um afronto. Eu digo para todos os diretores e equipe. Não, isso é um prazer. Porque quando existe a verdade, não existe medo, não existe restrição. Né? E sendo assim, o Instituto, com a venda no nosso e-commerce e aos distribuidores, 15% disso vai para o silo e também o restante disso vai para a manutenção de jurídico. Nós temos despesas, né? Com jurídico, contabilidade, toda a estrutura, toda a logística, todo o feitio dessas peças, etc. Então, é nesse sentido que a gente pensou para prover, sem contaminar o espaço do silo, entrando dinheiro, né? Que é a maior preocupação minha em relação a isso. Como as pessoas podem ajudar? Então, as pessoas podem entrar no e-commerce e comprar essas peças lindas e as pessoas podem fazer as doações, então, direto no silo, né? Doações de peças sempre novas com nota fiscal. Também. Mas nós temos também os nossos quiosques, por exemplo. Os nossos distribuidores, temos 2 distribuidores, o distribuidor do Instituto Internacional, né? O Grupo Teodor, e temos o outro distribuidor também do Instituto Internacional, que é o Grupo Loreto. Né? Temos quiosques, né, em Manaus, temos quiosques em Alphaville, temos quiosque em Gramado, né, em Palmas e em São José do Rio Preto. E também já estamos funcionando com e-commerce em Portugal, Lisboa. Logo, logo, estaremos em outras situações de Portugal, outras cidades, outros espaços com a venda. Então, tem o e-commerce do Instituto Internacional Sem Fronteiras, tem o e-commerce dos distribuidores e seus quiosques. Né? Então, esse primeiro momento, essa primeira frente de trabalho. Então, vocês podem comprar tanto no e-commerce quanto nos quiosques e também podem fazer as doações, desde que seja nominalmente, com nota fiscal e tudo novinho, que você vai na loja, comprou e está levando. Né? Essa é a forma de servir.
Então vamos colocar aqui todos esses contatos para que a pessoa que está assistindo a gente possa chegar a vocês de alguma dessas maneiras, né? Ok, exato. Pessoal, diga, padre, desculpa. Uma coisa importante, Mônica, e eu quero salientar, né, que tudo isso existe com uma finalidade. Olha para um ponto fixo, que é o selo do alimento Frei Remberto. E é muito importante deixar claro que o selo... eu sou padre, né? O padre. Primeiro que eu não ligo muito para isso. Segundo, é que o selo do alimento Frei Remberto serve o ser humano independente de religião, de credo, de posição política, de nada. É o ser humano. Nós temos o selo funcionando aqui, que está na minha comunidade, que a comunidade cedeu o espaço físico, mas nós temos diversos parceiros, Mônica, que são evangélicos, espíritas, pessoas coordenadoras de bairros. Então, não tem nada a ver isso aqui com religião. A ideia é serviço. E uma coisa importante, nós estamos começando, né, Antônio Flávio? Sim. E esse começo, só no Silo do Alimento aqui, que está sediado hoje lá na nossa comunidade, nós já servimos em torno de 5.000 cestas básicas para as famílias. Isso em questão de 7, 8 meses. Sim. Mais de 500 peças de roupas, mais de 500 colchões. Então, é um começo que está sendo muito promissor e não tem nada a ver com religião. Isso que o Padre Oscar colocou, Mônica, é fundamental. Nós não temos vínculo com nenhum grupo ideológico, nenhum grupo político, nenhum grupo econômico e nenhum grupo religioso. Não temos. Não temos. Isso não faz parte da nossa plataforma. E isso precisa ficar muito claro. Ok? Claro. Todos serão igualmente acolhidos, né? Sim. Agora, doutor, o que você aprendeu sobre humanidade, sobre ser humano, à frente desse trabalho que a clínica e os livros não te ensinaram? É interessante você me perguntar isso, né? Eu te agradeço. Desde pequenininho, né, eu tive uma experiência com a minha avó, uma portuguesa. E ela dizia que a batata é um dos alimentos importantíssimos em todos, na história de Portugal. Ela dizia que uma batata a gente pode cortar em 4. Pode ser em 6 e pode ser em 8, para que todo mundo possa comer um pouco, né? E ninguém ficar sem o alimento. A humanização é um processo de amor. Freud dizia o seguinte, que a análise é um ato de amor, e para mim servir é um ato de amor. Não é? Porque quando você ama, você não tem medo. Quando você ama, você não tem medo de cuidar, você não tem medo de se expor, você não tem medo de servir. Porque você encontra a possibilidade de enxergar o outro, diferente de uma paixão, que você só procura você. Né? Então, a humanização é esse processo. É um processo, né, de evolução, né, de lidar com a nossa precariedade e tirar a ideia da caridade. Eu abomino isso. Caridade, para mim, é arrogância e andamento. Não é? Doar coisas, né? Estou fazendo uma missão, isso é uma autopromoção. Servir é intimidade, é estar com o outro, no outro, não é? Para que o outro me diga no que eu ainda tenho que evoluir. Essa é a minha experiência. Que bonito. E para você, padre, o que o senhor aprendeu sobre humanidade? O que estar na dianteira do Silo te ensinou sobre o ser humano? Mônica, eu sou apaixonado por Jesus de Nazaré. E, como eu já te disse agora no início, Jesus foi o cara mais livre que o planeta Terra conheceu, porque ele, primeiro, não esperava nada de ninguém, ele se doava. Ele era doação plena.
E eu aprendi que, quando perguntaram para os amigos de Jesus, depois que ele passou, o que ele tinha feito de tão extraordinário para eles poderem divulgar a mensagem dele, eles diziam: olha, é um cara que passou aqui fazendo o bem para os outros. Só isso. Então, antes de ser cristão, antes de ser padre, antes de ser qualquer coisa, antes de nada, a vida só tem sentido se a gente servir o outro, se a gente se colocar a serviço. Doutor Antônio, você Oi. gostaria de passar alguma mensagem final, e o padre também, para quem está nos assistindo? Bom, primeiro quero agradecer muito você. A sua delicadeza, né? O seu acolhimento, o seu approach com a gente o tempo todo. E o que eu quero dizer é que a gente não vai parar por aí. A próxima frente nossa de trabalho é com os médicos, todos à base de mel, própolis e limão siciliano. Logo, logo o mercado vai começar a receber esse produto para que possa ampliar ainda mais a sustentabilidade do ciclo do alimento. Então, quero agradecer você, toda a sua equipe, novamente, o seu carinho e dizer que a gente se sentiu efetivamente muito bem acolhido, tratado, pois representamos aqueles que são invisíveis. E você cuidou deles também. Mônica, muito obrigado. Obrigada, Antônio. Que prazer, imagina, honra toda minha. Prazer ter estado aqui com vocês. Padre, gostaria de dizer umas últimas palavras? Ô, Mônica, eu gostaria de mencionar que estar aqui falando com você, você está dando para a gente a oportunidade de colocar um pouquinho na ideia de que é possível servir o irmão. E você está fazendo isso, certo? A gente serve de inúmeras maneiras. É uma alegria enorme poder partilhar e poder saber que você, desse jeito, está junto conosco. Muito obrigado por tudo. Conta comigo, sempre. Espero vocês para um cafezinho, então, aqui em Alphaville, hein? Muito agradecido. Será um Estaremos prazer. Aqui em juntos. casa, Obrigado. vai ser um prazer recebê-los. Prazer todo Parabéns nosso. mais uma vez pelo trabalho. Vida longuíssima e próspera a esse ecossistema do bem. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo, da nossa entrevista. Entrem no site, se informem, entrem no e-commerce, entendam como podem ajudar e também fazer parte desse time que serve, que se doa, mas que quem recebe, na verdade, ó, é a gente. Um beijo grande, então. Até a próxima.